E nessa aula eu vou utilizar a grade para resfriamento, o corante soft gel na cor amarelo gema, emulsão sabor panetone e as forminhas para panetone da Mago. Bom pessoal, então o primeiro passo aqui para o panetone é preparar a esponja, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo, eu vou acrescentar um sachê de fermento biológico seco. Se você quiser usar o fermento fresco, tudo bem, tá? Eu prefiro esse aqui. O fresco você vai ter que usar 30 gramas, tá? Que é 3 vezes o peso desse. No caso do fermento fresco, você primeiro dilui ele na água, depois acrescenta a farinha. Esse aqui você mistura ele na farinha e depois acrescenta a água. Então a água é 100 ml. Gente, importante para o seu panetone dar certo é você usar as medidas bem certinhas, exatas. Não dá para ficar aumentando nem diminuindo nada. A receita, ela realmente é muito precisa, viu? Então, ó, mistura bem aqui, vai ficar uma massinha um pouco mole. Ó, é isso aqui, tá? Então, agora eu vou cobrir a bacia aqui e vou deixar fermentando por 40 minutos. Pronto, gente, olha, já passou os 40 minutos, então a massa fica bem fermentadinha assim, olha. Uma esponja mesmo, tá vendo? Bom, então agora eu vou acrescentar os demais ingredientes. Aqui eu tenho 90 gramas de gemas, dá de 5 a 6 gemas, dependendo aí o tamanho do seu ovo. 80 gramas de açúcar, uma colher de chá da emulsão sabor panetone da Mago, uma colher de sobremesa de mel. Esse mel, gente, é para aumentar a umidade e a maciez aqui, viu, do panetone. Ele é bem importante nessa receita. Aqui eu tenho, gente, as raspas de uma laranja e de um limão, porque o sabor do panetone, ele é uma mistura de limão, laranja e baunilha, né? É esse que dá o aroma de panetone. E como eu gosto também do panetone bem amarelinho, eu vou colocar algumas gotas do corante amarelo gema da Mago. Umas 3 gotas só, tá? Só para dar aquele tom mais amareladinho. Aqui eu tenho 65 ml do suco da laranja que eu usei para fazer as raspas. Não precisa ser o suco, pode ser água mesmo. Mas como eu tava ali com a laranja sobrando, então eu vou usar o suco. 65 ml. Vou deixar aqui de lado e aqui eu tô com a farinha de trigo da receita, tá bom, pessoal? Ela também é exata, são 300 gramas. Nessa farinha eu vou acrescentar 20 gramas de leite em pó. E agora, minha gente, tem 2 ingredientes que eu vou colocar aqui que não são obrigatórios, mas com certeza vai fazer muita diferença na massa do seu panetone, para ela ter uma durabilidade maior, ficar aí por uma semana mais ou menos ele bem molhadinho ainda. E para o resultado final também, é claro, são ingredientes fáceis de encontrar e que também não são caros. Esse aqui é o melhorador de farinha. Aqui eu comprei, gente, um pacote grande, mas ele vende até em sachêzinho assim no supermercado. É uma colher de chá do melhorador, sempre misturando na farinha, tá? E aqui tá um ingrediente chamado lecitina de soja. Gente, essa lecitina, ela dá uma umidade incrível no panetone, uma maciez top demais, viu? Vale a pena vocês adquirirem. Ela também não é cara, vende em lojas aí de produtos naturais e até em algumas lojas de festa. Vou colocar também uma colher de chá. E vamos trazer tudo isso aqui para a primeira mistura. Então agora, olha, o último ingrediente que eu vou colocar aqui, viu que eu primeiro misturei tudo e agora, só agora eu vou acrescentar o sal. É uma colherinha de chá de sal também, que o sal ele vai estabilizar aqui a massa, mas se ele for colocado junto com o fermento, ele mata o fermento, ele atrasa a fermentação. Então é sempre bom colocar por último.
Ó, fica uma massa assim, ó, bem grudenta. Então, minha gente, é o seguinte, tem pessoas que fazem aí o panetone na mão. Ele demora bastante porque ele tem que atingir o ponto de véu. Então, tem que ter força para fazer isso. Eu não tenho essa força, eu faço sempre na batedeira. Então, é o seguinte, você vai bater na batedeira, você vai usar o batedor de gancho, que é esse batedor aqui. Se você tiver uma batedeira como essa aqui, a Oster, né, que é a minha batedeira, é uma batedeira que ela tem uma velocidade forte, ela bate muito forte. Então, vocês vão usar a velocidade 2. Se tiver com uma planetária da Arno aí, pode usar uma velocidade 4, mas nunca use a velocidade máxima, tá? Sempre a velocidade média, de média para baixo. Então, nesse primeiro momento, antes aqui da manteiga, eu vou bater ele por 8 minutos, tá? Pelo menos 8 minutos. Aí, só depois a gente agrega aí a manteiga da receita. Olha só, pessoal, então a massa do panetone, ela é uma massa bem grudenta mesmo, tá? O primeiro ponto que vocês vão ver ela é esse, ó, não dá nem pra pôr a mão agora, ó. Então, bem grudenta, só que agora que eu vou acrescentar aqui a manteiga, vocês vão ver que a massa, ela vai mudar bastante. Então, é 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Pode usar margarina 80% lipídios também. Então, vocês vão começar batendo devagar para essa manteiga homogeneizar. Aqui no começo a massa vai rejeitar ela um pouco, depois ela vai se misturando, tá bom? Então, gente, agora eu vou deixar a massa batendo aqui por mais uns 8 minutos ou até que ela atinja o ponto de véu que eu vou mostrar para vocês na hora, tá bom? E vocês vão ver que agora que acrescentou a manteiga, ela vai mudando a massa, viu? Se for na mão, gente, esse processo de solva vai levar de 20 a 30 minutos pelo menos, tá bom? Vocês devem ter observado, né, que tá limpinha a tigela da batedeira, né? Quando a massa chega no ponto, gente, eu não falei que ela ia mudando? Ela deixa a tigela toda limpa, né? Ela vai absorvendo toda a massa que tá na tigela. Ela fica com esse brilho aqui, fica bem lisinha. Então, olha, para ter certeza que a massa realmente chegou no ponto, nós vamos fazer o teste do véu, tá bom? Então, olha, vocês passem um pouquinho de óleo na mão, pouco, tá? Para não ficar levando mais óleo pra massa. Tira uma porção de massa pequena, ó. A massa fica bem, parece um chiclete, viu, gente? Ó, e vocês vão começar a abrir essa pequena porção. E ela tem que apresentar essa característica aqui, gente, olha, acredito que dê pra ver, tá vendo, ó? Ela forma um véu transparente sem rasgar, sem fazer um buraco no meio. Se fizer um buraco no meio, falta bater, tem que bater mais, tem que ficar assim, que nem um chiclete mesmo, tá? Então, a massa já chegou no ponto aqui. Agora, nós vamos cobrir essa massa e ela vai descansar até dobrar de volume. É mais ou menos 1 hora, depende muito do clima, tá? 1 hora e 20 aproximadamente. Bom, pessoal, passou aqui quase 1 hora a minha massa, ó, ela fermentou bastante já. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha na bancada. Sempre muito pouquinho, viu? Ó, gente, ó como tá bem fermentadinha. Olha como a massa é elástica, pessoal. Então, agora nós vamos colocar as frutas. Aqui eu vou fazer de frutas, mas vocês podem, claro, fazer com gotinhas de chocolate. Aqui eu tenho 130 gramas de uvas passas e 170 gramas de frutas cristalizadas. Essa uva passa, gente, quando ela chega, ela sempre chega muito seca. Então, o ideal é vocês ferventarem com um pouquinho de água e açúcar, tá? Então, para cada xícara, mais ou menos, de uva passa, você coloca aí uma meia xícara de água e 1 colher de açúcar e deixa ferventar por 5 minutos. Depois você escorre ela bem e ela vai ficar assim macia, ó, molinha.
As frutas cristalizadas, se tiver uma boa procedência, vocês não precisam lavar. Agora, dependendo onde compra, né, gente? Tem fruta que você compra que você vê o excesso de açúcar assim na embalagem, né? Aquele açucarado ou então aquela calda. Aí você tem que lavar porque esse excesso de açúcar pode também prejudicar a sua massa. A minha aqui veio muito boa, então eu não lavei. Olha, então aqui é envolver mesmo, tá? Essas frutas na massa. Quero aproveitar e já pedir para vocês, por favor, deixar aquele comentário, um coraçãozinho, um oi, um emoji, qualquer coisa para ajudar aqui no engajamento do nosso canal. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá porque tem muito conteúdo diferente. Ó, depois que você der essa boa misturada, aí você vai lavar a mão para poder bolear a sua massa aqui, tá bom? Então agora eu vou dar uma enxugadinha aqui na massa para poder pesar ela e bolear. Não é para pôr mais farinha, gente, é só para enxugar por fora, tá? Só para você ter condições de pegar na massa e bolear. Então, eu vou pesar primeiro aqui o de 500 gramas. Gente, é o seguinte, tá? Vocês vão pesar sempre 10% a mais do peso que você pretende. Então, se você quer um panetone de meio quilo, você tem que pesar 550 gramas. Ó, 500 quase deu, ó. 550 gramas. Agora eu vou fazer 2 de 250, então eu tenho que pesar 275 gramas. Pronto, ó, então deu aqui 2 de 275, 1 de 550 gramas e sobrou isso aqui de massa que não dá mais um panetone, né? Então eu vou dividir aqui em 3 partes. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui e tudo bem, tá bom? Então, é assim, gente, ó, um pouquinho de farinha, sempre só por fora, não fiquem querendo colocar mais farinha nessa massa, tá bom? E agora nós vamos envolver essas frutas aqui pra dentro, ó, faz esse movimento aqui, como se fosse uma trouxinha, ó. Farinha na mão. Então, eu tô embutindo aqui as frutas, porque senão elas ficam tudo seca depois, né, pessoal? Se ficar por fora da massa, ela fica toda seca. Olha lá, ó, já consegui bolear, não precisei mais colocar farinha na massa, ó, perfeita. Aí eu venho aqui e coloco na forminha. Isso aqui ajuda muito, tá? Ajeita aqui na forminha. Dessa forma. Então, agora eu vou cobrir e vou esperar a terceira fermentação. Bom, pessoal, meu panetone já fermentou aqui, tá? O tempo vai depender muito do clima, né? Para você saber se chegou no ponto, olha, você vai pegar uma espátula, vai colocar aqui uma faca, tá? Se esse meio aqui, ó, se ele encostar, já chegou no ponto. Então, não é a borda que tem que chegar até aqui em cima, é o meio. Então, ó, agora você vem dar um cortezinho com a tesoura aqui no meio. Em cruz, tá? E agora ele vai pro forno lá em 200 graus, ele vai ficar mais ou menos 35, 40 minutos em média, tá certo? A maioria do pessoal que acompanha os meus vídeos já consegue fazer um panetone perfeito, mas eu tenho também, gente, a apostila de panetones agora 2023. Então, gente, as minhas apostilas, elas são totalmente ilustradas e você pode escolher se quer que chegue assim, impressa na sua casa, vai pelo correio, ou a apostila digital que vai lá para o seu e-mail. Se você quer ver um pouquinho desse conteúdo, dá uma olhadinha que eu vou mostrar agora. Então, essa apostila fala sobre a origem do panetone, vai falar sobre cada ingrediente que você precisa usar e qual a função de cada um. Todos os cuidados obrigatórios durante a produção para você ter aquele panetone realmente perfeito. Vai falar sobre validade, embalagens, como elaborar as fichas técnicas do panetone, ensina toda a parte de precificação e como calcular o preço final de venda. Vai te ensinar também a comercializar e a divulgar e vender o seu produto. Depois vem a parte das receitas com a massa básica feita passo a passo, totalmente fotografado. Olha que sensacional!
E vem muitas outras receitas de massa, receitas de recheios e vai te ensinar também a fazer decorações lindas para o seu panetone. Então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você tiver interesse é só chamar, é o WhatsApp. Pessoal, olha que lindeza que ficaram aqui os nossos panetones. E agora eu vou falar para vocês como é que vocês vão deixar esfriando esse produto aqui, tá? Eu vou pegar aqui o de 500 gramas, vou colocar sobre a grade. Esse aqui eu também vou colocar sobre a grade. Tá fervendo, viu, pessoal? Por isso que eu tô pegando com bastante cuidado. Então, olha, eu vou deixar esses dois esfriando desse jeito aqui, tá bem quente ainda, viu, pessoal? Que é a forma que eu sempre fiz, eu sempre deixei esfriar desse jeitinho aqui. Agora, tem uma outra técnica, gente, que o pessoal chama de morcegar o panetone. Então, pessoal, segundo os percursores dessa técnica, ela foi criada para evitar o afundamento do centro aqui do panetone. Só que um dia desses, gente, eu ouvi um próprio percursor da técnica falando que essa técnica é mais para panetones de 750 gramas acima, tá? 750, 1 quilo. Porque os panetones maiores, realmente eles demoram muito para assar o centro e muitas vezes não fica muito bem assado mesmo. Então, a tendência é dar uma afundada ali naquele local. Já panetones menores, né, de 100 a 500 gramas, dificilmente vai acontecer isso, a não ser que você asse num forno de temperatura muito alta, aí o meio não vai assar e, consequentemente, ele vai afundar. Mas, de qualquer forma, eu vou ensinar a técnica para vocês, quem quiser fazer, tudo bem, tá? Então, ó, tá bem quente aqui, eu vou pegar com bastante cuidado. Então, você pega aqui o panetone, ó, vem aqui próximo da base, introduz um palito, esse aqui é um palitinho de churrasco, próximo da base, tá? 2 palitos vocês vão colocar. Tá super fofinho, tô pegando com bastante cuidado também para não amassar ele. Aí vocês vão precisar, ó, de 2 bases altas, tem que ser base alta, né? Porque ele não pode encostar aqui. Então, vocês vão deixar esfriando desse jeitinho aqui. Outra coisa muito importante, o tempo do resfriamento. Esses menores aqui, ele esfria em 2 horas, no máximo ele tá completamente frio por dentro e por fora, mesmo que seja numa cidade quente. Já o de meio quilo é de 3 a 4 horas em cidades quentes. Se a cidade for fria, 3 horas no máximo. Aí já vai estar completamente frio. E esfriou e embalou, não tem o porquê vocês ficarem com o panetone aberto. Então daqui a pouco, quando tiver completamente frio, eu volto para mostrar. Bom, gente, vamos lá. Passaram algumas horas aqui, já está completamente frio. Esse aqui é o que ficou morcegando aí, né? Aqui tá o outro, né, que ficou ali na grade normal. Ó, minha gente, então dá para vocês observarem, ó, em relação à textura, à umidade, tá a mesma coisa, tá bom? E agora é claro que eu vou abrir o panetone maior aqui. Olha isso aqui, meu povo. Dá uma olhada nessa massa, minha gente. Olha isso aqui. Parece um algodãozinho. Olha aqui a umidade, a fofura. Gente, aquela massa realmente muito perfeita de panetone. Ó. Você tem que fazer mesmo, viu? Sensacional.